A alienígena ficou chocada ao detectar uma nave humana no radar. Ela pensava que eles eram apenas um mito. Os olhos dourados da tenente Ariana Silverwine se estreitaram enquanto ela estudava a exibição holográfica à sua frente. O cruzador de batalha Astral Dawn vibrava sob seus pés enquanto seus motores sobrecarregados lutavam para manter sua velocidade de fuga desesperada. Seu cabelo branco prateado caiu para a frente enquanto ela se inclinava mais perto da tela, tentando entender a leitura anômala que acabara de aparecer. Relatório de status, latiu o alto comandante Krell Sor de sua cadeira de comando. As escamas iridescentes do veterano centauriano brilhavam com tensão enquanto seus 4 olhos rastreavam a frota de saqueadores perseguidores. Suas cristas cranianas alongadas pulsavam com um tom roxo profundo. Um claro sinal de estresse entre sua espécie. Senhor, as naves inimigas estão mantendo o curso de perseguição. 12 cruzadores. Pesados se aproximando rapidamente, Ariana relatou com firmeza. Nossos motores estão no limite. A 118% da capacidade. Não podemos manter essa velocidade por muito mais tempo. A válvula do coração secundário do comandante centauriano clicou audivelmente, o equivalente a um xingamento em sua espécie. Eles estavam fugindo há quase 6 horas desde que a frota de saqueadores os emboscou perto da Kranenbula. O Astral Dawn era uma nave formidável. Mas mesmo ela não poderia esperar sobreviver contra chances tão esmagadoras. Continue forçando os motores, ordenou Krell Sor, sua voz ressoando com harmônicos típicos de sua raça. Melhor queimá-los do que deixar aqueles bastardos nos pegarem. A Ariana assentiu sombriamente e voltou sua atenção para seu console. Os saqueadores eram invasores implacáveis que estavam aterrorizando este setor há meses. Suas naves eram mais rápidas, mais fortemente armadas e operavam com uma eficiência brutal que lhes havia rendido uma reputação temível. Um novo contato apareceu de repente em sua tela de radar, aproximando-se de um vetor inesperado a uma velocidade incrível. Ariana franziu a testa e ajustou seus sensores, certa de que deveria haver algum mau funcionamento. As leituras não faziam sentido. Comandante, ela chamou... Estou detectando uma nave desconhecida em um curso de interceptação. Mas, senhor, essas leituras não podem estar certas. Está se movendo a quase o dobro da nossa velocidade máxima. O que é o exoesqueleto cristalino de Krell Sor tilintou enquanto se movia para a estação dela? Mostre. Ariana expandiu a exibição holográfica. A nave misteriosa era representada por um ponto vermelho pulsante, riscando o gráfico tático a velocidades impossíveis. Mais desconcertante ainda, a assinatura de energia da nave não correspondia a nada em seu banco de dados. Faça uma análise espectral completa, ordenou o comandante, seus olhos secundários focando nas leituras. Poderia ser algum novo design de saqueador que ainda não encontramos. Negativo, senhor. A assinatura de energia é completamente diferente de qualquer coisa em nossos registros. E a composição do casco? A voz de Ariana sumiu enquanto o computador completava sua análise. Senhor, o casco parece ser composto principalmente de ligas de titânio e compósitos de carbono. Mas isso é impossível. A voz de Krell Sor caiu para um sussurro, todos os 4 olhos se arregalando. Esses materiais não são usados na construção de naves de guerra há séculos. Não desde a nave misteriosa de repente abriu fogo, suas armas ganhando vida com um efeito devastador. Mas seu alvo não era o Astral Dawn. Em vez disso, começou sistematicamente a destruir a frota de saqueadores perseguidores com uma precisão aterrorizante. A tripulação da ponte assistiu em silêncio atordoado, enquanto as armas de energia da nave desconhecida cortavam a armadura dos saqueadores como papel. Uma após outra,
As naves perseguidoras explodiram ou se despedaçaram sob o ataque. As poucas que tentaram revidar encontraram seus tiros inofensivamente absorvidos por algum tipo de tecnologia de escudo avançada. Pelas luas sagradas, Ariana disse: "Que tipo de nave é essa?" As escamas do comandante Krelsor haviam empalidecido para um cinza acinzentado. Eu vi registros de naves como essa nos arquivos do... Humana, os olhos dourados. Eles são apenas histórias, mitos das velhas guerras. Não. Suavemente, sua voz ressoando com harmônicos ancestrais. Eles eram muito reais e muito perigosos. Nossas histórias falam de frotas de batalha humanas que podiam aniquilar armadas inteiras. Naves que podiam ultrapassar a própria luz. Guerreiros que lutavam com tal ferocidade que até os saqueadores os temiam. Mas eles desapareceram. Ariana protestou. Todos sabem disso. Eles desapareceram no espaço profundo há séculos. Aparentemente, nem todos, o comandante respondeu, enquanto assistiam a última nave saqueadora tentar recuar. Apenas para ser abatida por outra rajada precisa. A batalha, se é que podia ser chamada assim, acabou em minutos. Onde havia 12 naves de guerra saqueadoras, agora havia apenas destroços flutuantes. A nave misteriosa pairava no espaço diante deles, seu casco escuro brilhando à luz das estrelas. Um pedido de comunicação de repente soou no console de Ariana. A fonte, a nave desconhecida. "Senhor", ela relatou, "eles estão nos chamando. As escamas do comandante Krelsor mudaram para um padrão diplomático formal. Coloque-os na linha." A exibição holográfica piscou para a vida, revelando uma visão que fez Ariana prender a respiração. O ser na tela era inconfundivelmente humano. Alto, poderosamente construído, vestido com uma armadura desgastada pela batalha, ostentando insígnias desbotadas que ela não reconhecia. Seu rosto tinha cicatrizes sutis de dado seus olhos tinham um arrepio pela espinha dela. Mas seus olhos tinham uma intensidade que enviou um arrepio pela espinha dela. "Aqui é o capitão James Sterling da nave terrestre Relentless", anunciou o humano, sua voz carregando um ar de autoridade casual. "Notamos que vocês estavam tendo alguns problemas com aqueles bastardos saqueadores. Espero que não se importem que tenhamos intervindo." O procedimento de acoplamento entre o Astral Dawn e o Relentless prosseguiu com precisão meticulosa. Ariana estava em posição de sentido na câmara de bloqueio de ar, seu coração disparando sob seu uniforme de aliança de batalha perfeitamente passado. O comandante Krelsor a havia selecionado pessoalmente como oficial de ligação. Uma decisão que enchia de orgulho e apreensão. Lembre-se, tenente, os harmônicos do comandante ressoaram com intensidade incomum. "Os humanos são diferentes de qualquer espécie que conhecemos. Seus costumes, suas formas de pensar. Eles operam em princípios que podem parecer alienígenas até para nós." Ariana assentiu. Embora sua atenção estivesse parcialmente distraída pelas vibrações sutis que vinham através das placas do convés enquanto as duas naves estabeleciam sua conexão. "Estudei todos os registros históricos disponíveis, senhor." Krelsor clicou sua válvula do coração secundário em algo que poderia ter sido diversão. Histórias e lendas, principalmente. A realidade dos humanos. Ele fez uma pausa, suas escamas mudando para um padrão pensativo. "Bem, você está prestes a experimentar isso em primeira mão." O bloqueio de ar ciclou com um suave sibilo. O capitão Sterling entrou, sua figura imponente preenchendo a porta. Ele havia removido sua armadura de batalha,
revelando um uniforme escuro que de alguma forma conseguia parecer tanto formal quanto perigoso. Sua presença parecia alterar a própria atmosfera da sala. Capitão, Krelthor cumprimentou formalmente, suas escamas ondulando no padrão diplomático tradicional. Bem-vindo a bordo do Astral Dawn. Permita-me apresentar a Tenente Ariana Silverwine, que servirá como sua oficial de ligação. Os olhos cinza escuros de Sterling encontraram os dourados de Ariana, e ela sentiu um inesperado frio na barriga. Tenente, ele disse, sua voz carregando aquela mesma autoridade casual que ela ouvira pelo comunicador. Ansioso para trabalhar com você. As próximas horas passaram em um borrão de protocolos formais e discussões táticas. O capitão humano provou ser surpreendentemente bem versado nos procedimentos da aliança, embora os abordasse com o que Ariana só poderia descrever como irreverência controlada. Sua nave é impressionante, Ariana comentou enquanto conduzia Sterling em um tour pelo Astral Dawn. Nunca vi sistemas de armas como aqueles. O Relentless é único. Seus lábios curvando-se em um leve sorriso que ela começava a achar perturbadoramente atraente. Embora eu tenha que dizer, sua configuração de motor é interessante. Posso dar uma olhada mais de perto. Eles passaram a próxima hora na engenharia, onde Sterling exibiu um entendimento quase sobrenatural de sua tecnologia. Suas perguntas eram precisas, suas observações perspicazes e suas sugestões ocasionais para melhorias deixaram a equipe de engenharia em um estado de admiração atônita. Você parece saber muito sobre a tecnologia, Silvari. Ariana observou enquanto eles se dirigiam ao refeitório dos oficiais. A expressão de Sterling tornou-se enigmática. Estamos observando, aprendendo, esperando o momento certo para nos reengajar com a galáxia. Porque agora, os saqueadores, ele disse simplesmente, eles estão se tornando uma ameaça que não podemos mais ignorar. Durante o jantar, Ariana se viu cada vez mais fascinada por seu companheiro humano. Sterling se movia com uma graça predatória que parecia em desacordo com seu tamanho. E seu riso, quando ela conseguia provocá-lo, tinha um calor que enviava arrepios agradáveis por sua espinha. Então, tenente, ele disse, recostando-se em sua cadeira, conte-me sobre você. Como uma Silvaria acaba servindo em uma nave de guerra da Aliança? Ariana piscou surpresa. Você reconhece minha espécie. Como eu disse, estamos observando. Seus olhos mantiveram os dela com uma intensidade que fez seu pulso acelerar. Seu povo é conhecido por suas habilidades diplomáticas e aptidão tecnológica. Geralmente não são guerreiros, os tempos mudam. Ela respondeu, correspondendo ao olhar dele. A galáxia não é tão pacífica quanto costumava ser. Não, ele concordou, algo mais sombrio piscando em sua expressão. Não é. À medida que a noite avançava, Ariana se tornou cada vez mais consciente da presença de Sterling. A maneira como ele se movia, as mudanças sutis em sua expressão, o toque ocasional de sua mão contra a dela enquanto examinavam exibições táticas. Cada contato enviava faíscas de eletricidade através de seu corpo. Mais tarde, em seus aposentos, Ariana tentou entender suas reações. Os Silvari eram conhecidos por seu controle emocional, sua capacidade de manter distância profissional. No entanto, algo sobre este humano desmantelava essas barreiras cuidadosamente construídas. Seu painel de comunicação soou. Tenente. A voz de Sterling veio carregando uma nota de algo que ela não conseguia identificar. Você se importaria de se juntar a mim no Relentless? Há alguns sistemas táticos nos quais gostaria de sua opinião. O coração de Ariana disparou. Claro, capitão. Estarei aí em breve. Enquanto ela se dirigia ao porto de acoplamento, não pôde deixar de se perguntar se sistemas táticos eram realmente o que Sterling queria discutir. O pensamento enviou outro arrepio agradável por seu corpo.
O interior do Relentless era surpreendentemente elegante, combinando eficiência funcional com uma estética que falava de poder e precisão. Sterling estava esperando por ela no que parecia ser seu centro de comando privado, cercado por exibições holográficas mostrando vários mapas setoriais. Belo, não é? Ele disse, embora quando ela olhou para cima, encontrou-o observando-a em vez das exibições. Muito, ela respondeu, de repente muito ciente de quão sozinhos estavam. A exibição holográfica a bordo do Relentless lançava um brilho azul etéreo pelo centro de comando de Sterling. Ariana estava ao lado dele, seus ombros quase se tocando enquanto estudavam as leituras táticas. Relatórios de inteligência haviam confirmado seus piores temores. Uma enorme frota de saqueadores estava se reunindo no setor Nexus. Eles estão planejando algo grande. Sterling ponderou, seus dedos dançando pela interface holográfica. Olhe para esses padrões de formação. Ariana se inclinou mais perto, agudamente consciente de sua presença. Antes de seguir, só um pedido. Essas assinaturas de energia, elas são diferentes de tudo o que já vimos antes. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Eles devem ter desenvolvido uma nova tecnologia de ar. Ou uma tecnologia muito antiga, corrigiu Sterling. Sua voz caindo para um murmúrio baixo que enviou vibrações agradáveis através do corpo dela. Essas leituras são semelhantes ao que enfrentamos durante as guerras de primeiro contato. Sua mão roçou a dela enquanto ele ajustava o visor, e Ariana sentiu aquela agora familiar onda de eletricidade percorrer seu corpo. Ao longo da última semana, o relacionamento de trabalho deles havia se desenvolvido em algo mais. Cada reunião, cada sessão de planejamento tático, cada refeição compartilhada estava carregada de tensão não dita. Conte-me sobre as guerras, ela pediu, em parte por genuína curiosidade e em parte para se distrair do calor que irradiava do corpo dele. Nossos registros históricos estão incompletos. A expressão de Sterling escureceu momentaneamente. A humanidade aprendeu da maneira mais difícil que a galáxia nem sempre é acolhedora para os recém-chegados. Nós lutamos, nos adaptamos, sobrevivemos. Seus olhos encontraram os dela, mas isso é história antiga agora. É mesmo. Ariana desafiou suavemente. Seu navio e suas táticas ainda são temidos em toda a galáxia. Os devastadores fugiram à mera visão de você. Um fantasma de um sorriso brincou em seus lábios. Bom. O medo mantém os monstros afastados. Falando de monstros, deveríamos realizar um exercício de combate conjunto. Ver como nossos navios trabalham juntos. As próximas horas foram gastas coordenando com ambas as tripulações. O Relentless e o Astral Dawn realizaram uma série de manobras complexas, suas tripulações aprendendo a antecipar as táticas umas das outras. O navio de Sterling se movia com uma graça impossível, executando curvas e padrões de combate que desafiavam a física convencional. É impressionante. Ariana suspirou enquanto assistia o Relentless demonstrar outro feito aparentemente impossível de navegação. Você ainda não viu nada? Prometeu Sterling, sua voz carregando um tom de algo que fez seu pulso acelerar. Quer tentar o leme? Antes que ela pudesse responder, ele estava guiando-a até a estação do piloto. Suas mãos se acomodaram em seus ombros, posicionando-a diante dos controles. O contato enviou ondas de calor através de seu corpo. Esses controles são calibrados para reflexos humanos, ele explicou. Seu hálito quente contra sua orelha. Mas acho que você vai conseguir.
Sob sua orientação, Ariana começou a entender a filosofia única por trás do design de naves humanas. Não se tratava apenas de poder bruto ou tecnologia avançada. Era sobre intuição, sobre sentir a nave como uma extensão de si mesmo. "Você é uma natural", comentou Sterling, enquanto ela executava uma manobra particularmente desafiadora. Sua aprovação enviou um rubor de prazer, através dela que nada tinha a ver com habilidades de pilotagem. Mais tarde, durante a rotação da tripulação, eles se encontraram sozinhos, em um dos lounges de observação do Relentless. A vasta extensão do espaço se estendia diante deles. Estrelas cintilando como diamantes espalhados em veludo negro, seu povo Ariana começou hesitante, onde eles estiveram todos esses séculos. Sterling ficou em silêncio por um longo momento, preparando-se, observando, esperando o momento certo para retornar. Ele se virou para ela, seus olhos intensos. "A galáxia está mudando, Ariana. Os devastadores são apenas o começo, e a humanidade planeja lutar. Planejamos vencer. E a humanidade planeja lutar." Sua voz carregava convicção absoluta. "Mas precisaremos de aliados. Forte." As implicações de suas palavras pairaram no ar entre eles. Ariana se viu movendo-se mais perto, atraída por alguma força primal que ela não queria resistir. A aliança seria tola em recusar. Ela disse suavemente: "Não estou falando sobre a aliança agora." Sua mão subiu para afastar uma mecha de cabelo prateado de seu rosto. O contato enviou arrepios por sua espinha. O sistema de comunicação da nave escolheu aquele momento para interromper. "Capitão, estamos detectando assinaturas de energia incomuns do setor Nexus." Sterling não se afastou imediatamente. "Parece que os devastadores estão se movendo mais cedo do que o esperado." Seus dedos permaneceram contra sua bochecha, pronta para mostrar a eles o que nossos navios podem fazer juntos. O duplo sentido em suas palavras não passou despercebido por ela. "Sempre", ela respondeu. Sua voz rouca de promessa. Enquanto eles voltavam para a ponte, Ariana sentiu uma mudança profunda em seu relacionamento. A atração entre eles havia evoluído para algo mais profundo, mais poderoso. E enquanto se preparavam para enfrentar a tempestade que se aproximava juntos, ela percebeu que as lendas sobre os humanos não faziam justiça a eles. Eles não eram apenas guerreiros ou sobreviventes. Eles eram uma força da natureza, apaixonados, intensos e totalmente cativantes. E Jane Sterling incorporava tudo o que tornava sua espécie tanto fascinante quanto perigosa. Os displays táticos mostravam a frota devastadora se movendo em formação de ataque. Mas pela primeira vez, desde que essa crise começou, Ariana não sentiu medo. Com Sterling ao seu lado, com seus navios trabalhando como um só, ela sabia que estavam prestes a fazer sua própria história. "Estações de batalha", comandou Sterling, sua voz carregando aquela mistura de autoridade e excitação que fazia seu coração disparar. "Vamos mostrar a eles porque os humanos não são mais apenas lendas." A frota devastadora emergiu do hiperespaço, como um enxame de gafanhotos metálicos. Os perfis angulares de seus navios repletos de arreios de armas. O display tático de Ariana acendeu com dezenas de indicadores de ameaça, cada um representando uma embarcação que superava o Astral Dawn em tamanho e poder de fogo. Eles se implantaram em uma formação Thanatos. Ariana relatou de sua estação a bordo do Relentless, onde ela havia escolhido permanecer para a batalha que se aproximava. "Nunca os vi usar esse padrão antes." A expressão de Sterling endureceu enquanto ele estudava a formação inimiga. "Eu já vi. Durante as guerras do Êxodo, sua mão descansou nas costas da cadeira dela, a intimidade casual do gesto contrastando com a tensão do momento. Eles estão tentando nos prender em um fogo cruzado gravitacional."
Os navios devastadores começaram a se mover com precisão mecânica, suas formações se espalhando como uma flor mortal, florescendo no vazio. As leituras de energia dispararam nos displays de Ariana, enquanto suas armas carregavam. Todas as mãos estações de batalha, comandou Sterling. Sua voz carregando aquela peculiar qualidade humana que parecia contornar o cérebro e falar diretamente às partes primitivas da consciência. Hora de lembrar a galáxia. Porque os humanos eram temidos. O Relentless avançou, seus motores avançados zumbindo com um poder que parecia desafiar a própria física. Ao lado deles, o Astral Dawn se movia em perfeita sincronização, suas sessões de prática anteriores valendo a pena, enquanto os dois navios executavam manobras que pareciam impossíveis no papel. Primeira onda chegando, anunciou Ariana enquanto os devastadores abriam fogo. O vazio se iluminou com armas de energia e torpedos de plasma. A resposta de Sterling foi imediata e devastadora. Os sistemas de armas do Relentless ganharam vida, desencadeando uma barragem que cortou os escudos inimigos como se não estivessem lá. 3 navios devastadores explodiram em rápida sucessão, sua destruição criando lacunas na formação inimiga. Agora isso é o que eu chamo de um olá adequado, Sterling sorriu. A luz da batalha em seus olhos fazendo-o parecer mais predador do que nunca. Pronta para mostrar a eles o que mais podemos fazer. Ariana sentiu seu pulso acelerar com o tom dele. Sempre. Os próximos minutos foram uma sinfonia de destruição, enquanto a força conjunta da Aliança Humana rasgava a frota devastadora. O Relentless se movia com uma graça impossível. Sua tecnologia avançada fazendo-o parecer mais uma criatura viva do que uma máquina. O Astral Dawn complementava seus movimentos perfeitamente, seu poder de fogo combinado devastando as fileiras inimigas. Senhor, chamou um dos oficiais de Sterling. Estamos detectando assinaturas de energia incomuns da nave capitânia inimiga. Antes que alguém pudesse reagir, uma onda massiva de energia irrompeu da embarcação devastadora, expandindo-se para fora como uma ondulação no próprio espaço. Os escudos do Astral Dawn brilharam quando a onda os atingiu, mas resistiram. O Relentless, no entanto, parecia completamente inafetado. Tecnologia de mudança de fase, explicou Sterling, notando a expressão surpresa de Ariana. Outro pequeno truque que desenvolvemos durante nossa ausência. Você está cheio de surpresas? Ela respondeu, admirando como a luz ambiente brincava em seus traços, enquanto ele se concentrava na batalha. Você não faz ideia, ele disse. Sua voz carregando uma promessa que fez sua pele formigar apesar do caos ao redor deles. A batalha continuou a se enfurecer, mas estava claro que os devastadores não esperavam esse nível de resistência. Sua formação lendária começou a se desintegrar enquanto mais navios caíam para o ataque combinado da Aliança Humana. Durante uma breve pausa na luta, Sterling se virou para Ariana. Seu povo pensava que éramos mitos, ele disse suavemente. Histórias para assustar crianças. Mas sempre estivemos lá fora, observando, esperando o momento certo para retornar. Por que agora? Ela perguntou, embora parte dela já soubesse a resposta. Sua mão encontrou a dela na luz tênue da ponte. E porque algumas coisas valem a pena lutar. O momento foi interrompido por uma explosão massiva, quando a nave capitânia devastadora finalmente sucumbiu ao ataque. Combinado deles. As embarcações inimigas restantes começaram a recuar, sua formação completamente desfeita. Devemos perseguir, Ariana perguntou. Embora estivesse mais focada no calor da mão de Sterling do que no inimigo em fuga. Deixe-os correr,
Ele respondeu: deixe-os contar aos outros o que viram aqui hoje. Deixe-os espalhar a palavra de que a humanidade retornou. O rescaldo da batalha trouxe um tipo diferente de tensão para a ponte. Enquanto os relatórios de danos chegavam e as equipes de reparo começavam seu trabalho, Ariana se via cada vez mais ciente da presença de Sterling. A maneira como ele se movia, a autoridade em sua voz, enquanto dava ordens, os olhares ocasionais que ele lançava em sua direção, tudo nele parecia projetado para atraí-la. Mais tarde, seus aposentos privados, enquanto discutiam as implicações da batalha com uma bebida de uísque terrestre real, Sterling finalmente abordou o que vinha se construindo entre eles. Você sabe, ele disse. Sua voz carregando aquela borda áspera que enviava arrepios por sua espinha. Os humanos têm outra reputação além de serem guerreiros. A Ariana conseguiu. Muito ciente de quão perto estavam sentados. Somos conhecidos por sermos. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez sua respiração parar. Apaixonados pelo que queremos. O ar entre eles parecia crepitar com eletricidade. Toda a tensão, todos os desejos não ditos das últimas semanas se cristalizaram naquele momento. O que se seguiu foi uma revelação por si só, uma descoberta de que as lendas sobre a paixão humana eram, se é que algo, subestimadas. Notícias sobre o retorno da humanidade se espalharam pela galáxia como uma onda de choque. O comando central da Aliança de Batalha estava fervilhando de atividade enquanto relatórios inundavam de todos os setores. Ariana observava os displays holográficos de sua nova estação permanente a bordo do Relentless, onde agora passava a maior parte de seu tempo, tanto profissional quanto pessoalmente. O Alto Conselho Centauriano está solicitando uma cúpula diplomática imediata, ela relatou, escaneando as mensagens recebidas. E a Confederação de Arcturus ofereceu apoio militar. Sterling estava atrás dela, sua presença tanto reconfortante quanto eletrizante. Após a noite juntos, após a batalha, seu relacionamento havia evoluído para algo que desafiava os protocolos convencionais da Aliança. Mas, por outro lado, nada sobre os humanos parecia se encaixar nas normas estabelecidas. Eles estão com medo, ele observou, sua mão repousando casualmente sobre o ombro dela. Não dos devastadores ao nosso redor. Você pode culpá-los. Ariana se virou para encará-lo, admirando como a luz das estrelas do visor brincava em seus traços. Você esteve ausente por séculos, e seu primeiro ato público foi obliterar uma frota de devastadores de elite como se fossem prática de tiro ao alvo. Bom, seu sorriso tinha aquele toque predatório que ela adorava. O medo mantém a paz melhor do que qualquer tratado. O sistema de comunicações da nave soou com uma mensagem prioritária recebida. A imagem holográfica do comandante Krell-Sor materializou-se diante deles, suas escamas mudando em um padrão, que Ariana reconheceu como um misto de respeito e preocupação. Capitão Sterling, Tenente Silverwing. Ele cumprimentou formalmente. O Conselho da Aliança convocou uma sessão de emergência. Sua presença é solicitada no Comando Central. A expressão de Sterling permaneceu neutra, mas Ariana sentiu a tensão sutil em seu corpo quando, imediatamente, os olhos secundários de Krell-Sor piscaram rapidamente, um sinal de ansiedade. Há preocupações sobre as intenções da humanidade. Após o término da transmissão, Sterling virou-se para Ariana com um brilho travesso nos olhos, pronta para fazer história. A jornada até o Comando Central levou várias horas, mesmo com os avançados sistemas de propulsão do Relentless. Eles passaram o tempo nos aposentos de Sterling, ostensivamente preparando seu relatório, embora a proximidade tenha levado a várias distrações agradáveis. Você nunca me contou, Ariana disse enquanto estavam deitados juntos, após uma dessas distrações.
para onde a humanidade realmente foi todos aqueles anos atrás. Sterling traçou padrões em seu ombro nu, seu toque enviando arrepios por seu corpo. Nós não fomos a lugar nenhum. Sempre estivemos aqui, observando, esperando, construindo nossa força, para que, para este momento, ele a puxou para mais perto, sua pele maravilhosamente quente contra a dela. A galáxia está mudando, Ariana. Os devastadores são apenas o começo. Sabíamos que eventualmente precisaríamos sair das sombras. A estação de comando central surgiu diante deles. Uma estrutura maciça que servia como o coração das operações da Aliança. Enquanto atracavam, Ariana sentiu uma mistura de orgulho e apreensão. O relacionamento deles não era exatamente um segredo, mas enfrentar o conselho juntos tornaria isso oficial de maneiras que não poderiam ser ignoradas. A Câmara do Conselho estava lotada de representantes de todas as principais espécies da Aliança. Ariana notou como todos ficaram em silêncio quando Sterling entrou. Sua presença imponente, atraindo todos os olhares na sala. Ela caminhou ao lado dele, a cabeça erguida, ciente dos sussurros que o seguiam. Capitão James Sterling, anunciou o presidente do conselho, um venerável andoriano. Você está diante de nós como o primeiro representante oficialmente reconhecido da humanidade em mais de 3 séculos. E, esperançosamente, não o último. Sterling respondeu com aquela confiança característica que fazia o coração de Ariana disparar. A sessão que se seguiu foi intensa. Perguntas sobre o paradeiro da humanidade, suas intenções, sua tecnologia, todas feitas com variados graus de suspeita e medo. Sterling lidou com cada pergunta, com uma habilidade diplomática que surpreendeu até mesmo a Ariana. Embora ela notasse como ele cuidadosamente evitava revelar muito sobre as verdadeiras capacidades da humanidade, os devastadores são uma ameaça para todos nós. Ele declarou: a humanidade oferece sua força à aliança, mas fazemos isso como iguais, não como subordinados. As câmaras do conselho explodiram em discussões acaloradas. Ariana sentiu a mão de Sterling encontrar a dela sob o pódio, seus dedos se entrelaçando em um gesto que parecia tanto desafiador quanto certo. Mais tarde, durante um intervalo, eles encontraram um momento a sós em um dos lounges de observação da estação. A vasta extensão do espaço se estendia diante deles. Mas Ariana estava mais focada em como a iluminação artificial destacava as linhas fortes do rosto de Sterling. Eles vão aceitar a aliança, ela disse confiante. Seriam tolos se não o fizessem. Eles vão, ele concordou, puxando-a para perto. Mas não é nisso que estou pensando agora. Seu beijo foi apaixonado, possessivo, fazendo-a esquecer de política e protocolos. Quando finalmente se separaram, ambos ligeiramente sem fôlego, Ariana viu algo em seus olhos que fez seu pulso acelerar. No que você está pensando? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. Sobre como as lendas nunca mencionaram que a coisa mais perigosa sobre os humanos não são nossas armas ou nossas naves. Sua voz caiu para aquele murmúrio baixo que nunca deixava de afetá-la. É nossa capacidade de nos apaixonar completamente, irrevogavelmente. A integração das forças humanas na aliança de batalha prosseguiu com notável rapidez. Dentro de semanas após a aprovação do Conselho, exercícios de treinamento conjuntos tornaram-se comuns, e a tecnologia humana começou a revolucionar a doutrina militar da Aliança. No centro de tudo estavam o Relentless e sua agora famosa equipe de comando. O capitão humano e sua oficial de ligação prateada. Ariana estava no deck de observação do recém-construído Centro de Integração da Aliança Humana,
observando enquanto uma frota de naves mistas realizava manobras intrincadas contra o pano de fundo de uma nebulosa carmesim. A visão de naves humanas e da Aliança trabalhando em perfeita harmonia a enchia de orgulho. E tanto uma visão não é. A voz de Sterling veio de trás dela, seguida pelo calor de seu corpo, enquanto ele envolvia os braços em torno de sua cintura. Embora não tão deslumbrante quanto a que estou vendo, conversador suave, ela provocou inclinando-se contra seu peito. O corpo diplomático ficaria chocado ao ouvir o lendário capitão humano usando tais clichês. Só com você, ele disse contra seu ouvido, enviando arrepios agradáveis por sua espinha. Além disso, tenho... Não posso deixar que todos saibam que sou realmente capaz de ser romântico. O relacionamento deles se tornou algo de um segredo aberto dentro da Aliança. Enquanto alguns tradicionalistas resmungavam sobre a mistura de espécies, a maioria os via como um símbolo de integração bem-sucedida, prova viva de que os humanos poderiam ser mais do que os guerreiros da lenda. A delegação de Arcturus chega amanhã. Ariana lembrou, embora estivesse achando difícil se concentrar com os lábios dele descendo por seu pescoço. Devemos revisar os protocolos. Já feito, ele interrompeu, virando-a para encará-lo. O que significa que temos a noite inteira. O olhar em seus olhos fez sua respiração parar. Mesmo depois de todo o tempo juntos, a intensidade bruta do desejo humano ainda a surpreendia. Seu povo era conhecido por sua natureza reservada, seu controle cuidadoso das emoções. Mas Sterling havia despertado algo primal nela. Algo que combinava com sua própria natureza apaixonada. Seus planos para a noite foram interrompidos por uma comunicação urgente do comando da Aliança. Uma delegação de anciãos prateados havia chegado inesperadamente, solicitando uma audiência imediata com Ariana. Eles não estão felizes conosco. Ela suspirou. Enquanto se dirigiam à Câmara de Reuniões. Meu povo tem visões tradicionais sobre relacionamentos. A expressão de Sterling endureceu ligeiramente. Quer que eu vá com você? Ela sorriu, tocando seu rosto. Isso é algo que preciso lidar sozinha. Além disso, você tem aquele briefing tático com os almirantes centaurianos. A reunião foi exatamente tão desconfortável quanto ela esperava. Os anciãos falaram de tradição, de manter a pureza racial, de seu dever para com seu povo. Mas, enquanto Ariana ouvia seus argumentos, sentia apenas certeza em suas escolhas. Com todo o respeito, honrados, ela finalmente interrompeu. Honrados! Ela finalmente interrompeu. Eles são apaixonados, sim. Mas também capazes de profundidades de emoção que nosso povo esqueceu. James Sterling me mostrou isso. Você fala de emoção, disseram os anciãos com desaprovação, quando deveria falar de dever. Meu dever é para com a Aliança. A Ariana respondeu firmemente, e o retorno da humanidade nos torna mais fortes. Meu relacionamento com o Capitão Sterling prova que nossas espécies podem trabalhar juntas, podem se entender nos níveis mais profundos. Mais tarde, ela encontrou Sterling em seus aposentos a bordo do Relentless, examinando exibições táticas. Ele olhou para cima quando ela entrou, sua expressão suavizando imediatamente. Como foi? Em vez de responder, ela atravessou a sala e o beijou com uma intensidade que surpreendeu a ambos. Quando finalmente se separaram, ela viu a pergunta em seus olhos. Eles queriam que eu escolhesse entre você e as tradições do meu povo? Ela explicou. Não foi nem mesmo uma escolha. Sua resposta foi puxá-la para perto,
seu toque transmitindo tudo o que as palavras não podiam. Eles passaram a noite provando que o amor transcende espécies, que a paixão não conhece limites de raça ou tradição. Na manhã seguinte, enquanto se preparavam para receber a delegação de Arcturus, Ariana avistou seu reflexo no visor. O capitão humano e sua parceira prateada, juntos como iguais. Ela se lembrou de como uma vez pensou que os humanos eram mitos. Lendas perigosas para assustar crianças. No que você está pensando? Sterling perguntou, ajustando seu uniforme formal. Sobre como as lendas estavam erradas, ela respondeu. Elas pintavam os humanos como guerreiros temíveis, imparáveis em batalha. Mas nunca mencionaram sua capacidade de amar, de mudar o universo não apenas através da força, mas através da compreensão. Ele sorriu aquele sorriso especial que era só para ela. Talvez essa seja a verdadeira razão pela qual ficamos escondidos por tanto tempo. Estávamos esperando o momento certo, as pessoas certas para mostrar nossa verdadeira natureza. As cerimônias do dia foram perfeitas. Os representantes de Arcturus ficaram devidamente impressionados com as demonstrações da frota conjunta, e o jantar formal que se seguiu foi um modelo de cooperação interespecífica. Mas através de tudo isso, Ariana encontrou sua atenção voltada para Sterling, para a maneira como ele se movia, a autoridade em sua voz, os olhares ocasionais e intensos que trocavam. Naquela noite, enquanto estavam juntos no resplendor da paixão, Ariana percebeu algo profundo. As lendas estavam certas sobre uma coisa. Os humanos eram de fato capazes de mudar a galáxia, mas faziam isso não apenas através de sua tecnologia superior ou habilidades de combate, mas através de sua capacidade de amar sem limites, de abraçar as diferenças, de ver. Você está pensando demais, Sterling disse, puxando-a para mais perto, apenas percebendo que alguns mitos são melhores que a realidade. Ela respondeu, mas algumas realidades são melhores que qualquer mito. O anúncio da cerimônia de união formal de Sterling e Ariana enviou ondas através das sociedades humanas e da aliança. Seria a primeira parceria oficialmente reconhecida entre um humano e uma prateada, marcando um novo capítulo nas relações galácticas. O Relentless foi escolhido como local. Uma decisão que levantou sobrancelhas entre os tradicionalistas, mas que parecia perfeitamente certa para o casal. Ariana estava em seus aposentos a bordo da nave, examinando seu reflexo no espelho. Ela usava uma combinação deslumbrante de vestes cerimoniais, prateadas tradicionais e trajes formais militares humanos, a fusão de estilo simbólica de sua união inovadora. Tendo dúvidas, o comandante Kreltor perguntou da porta, suas escamas mostrando um padrão de preocupação paterna. Nem por um momento ela respondeu ajustando a faixa cerimonial. Embora eu admita, estou curiosa sobre a tradição humana que James mencionou. Algo sobre me carregar através de um limiar. As escamas do comandante mudaram para diversão. Os humanos sempre tiveram costumes interessantes. Falando nisso, a delegação humana chegou, incluindo alguns oficiais de altíssima patente, que supostamente estavam escondidos todos esses anos. A chegada da liderança humana causou um grande alvoroço. As naves apareceram aparentemente do nada, emergindo do que chamavam de espaço escuro, regiões da galáxia que eram consideradas inabitáveis. Cada nave era mais impressionante que a anterior, exibindo uma tecnologia que fazia até mesmo seus avançados aliados parecerem primitivos. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Entre, ela chamou, esperando outro bem-intencionado. Em vez disso, uma alta mulher humana, em um uniforme elaborado, entrou.
Sua presença exigia atenção imediata, e Ariana reconheceu dos briefings. Almirante Sarah Chadwick, uma das oficiais de mais alta patente da humanidade. Tenente Silverwind. A almirante cumprimentou calorosamente. Ou devo dizer a futura SREE. Sterling. Apenas Ariana, por favor. Ela respondeu, notando como os olhos da almirante tinham a mesma intensidade que ela aprendera a amar em James. Queria falar com você em particular, Chadwick disse, dispensando Creator com um aceno educado. Sobre o que significa fazer parte da família humana. O que se seguiu foi uma discussão fascinante sobre a cultura humana. Seu tempo escondido e suas esperanças para o futuro. Chadwick falou sobre como a humanidade usou seu isolamento para avançar, não apenas tecnologicamente, mas cultural e filosoficamente. Precisávamos evoluir, além de nossa natureza guerreira, explicou o almirante. Para nos tornarmos algo mais do que as lendas pintavam. James foi um dos primeiros a realmente entender isso. É por isso que ele foi escolhido para o primeiro contato. Escolhido? Ariana perguntou, intrigada. Chadwick sorriu misteriosamente. Estávamos observando a aliança por décadas, esperando o momento certo, as pessoas certas. Quando vimos você naquele primeiro dia, rastreando nossa nave apesar de nossa melhor tecnologia de furtividade, sabíamos que havíamos encontrado algo especial. As implicações dessa revelação deixaram Ariana atônita. Nada sobre seu primeiro encontro foi acidental. Chadwick confirmou, embora eu não ache que alguém antecipou o quão especial aquele encontro se tornaria. Mais tarde, enquanto se preparava para caminhar pelo corredor que criaram no hangar principal do Relentless, Ariana refletiu sobre o quanto haviam avançado, de acreditar que os humanos eram mitos a se tornarem prova viva de sua capacidade de amor e integração. Sterling esperava no final do corredor, vestindo um uniforme de gala que combinava a tradição militar humana com elementos cerimoniais silvariais. Sua expressão ao vê-la fez seu coração disparar, assim como naquele primeiro dia na ponte. A cerimônia em si foi uma bela mistura de ambas as culturas. Rituais tradicionais de ligação de luz silvariai se fundiram perfeitamente, com votos humanos de devoção. Quando Sterling a beijou, a multidão reunida, humana e alienígena, irrompeu em aplausos. A celebração que se seguiu foi igualmente inovadora. Oficiais humanos dançaram com diplomatas da aliança, compartilhando histórias e costumes. Ariana observou enquanto séculos de separação começavam a derreter, substituídos por genuína curiosidade e calor. Feliz? Sterling perguntou, puxando-a para perto enquanto balançavam ao som de uma mistura de música humana e silvariai. Mais do que eu jamais pensei ser possível, ela respondeu, descansando a cabeça contra o peito dele. Embora eu ainda esteja processando o que a almirante Chadwick me contou sobre nosso primeiro encontro, ele riu, o som reverberando agradavelmente contra seu ouvido. Eu deveria manter uma distância profissional, observar e relatar. Em vez disso, você se apaixonou pela alienígena que avistou sua nave supostamente indetectável. Melhor falha da minha carreira, ele disse, capturando seus lábios em um beijo que prometia muito mais por. A recepção continuou até tarde da noite, mas eventualmente eles seguiram para seus aposentos recém-combinados. Sterling insistiu em carregá-la através do limiar, uma tradição humana que ele se recusou a pular. Bem-vinda ao lar, ele disse, colocando-a em seu espaço compartilhado que refletia perfeitamente suas vidas mescladas, eficiência humana encontrando estética silvari. O que se seguiu foi uma noite que provou mais uma vez que a paixão humana e a graça prateada criavam algo mágico quando combinadas. 6 meses após sua união histórica, Sterling e Ariana se encontraram na vanguarda de uma revolução cultural.
A academia de integração que haviam estabelecido a bordo do Relentless se tornara um farol para a cooperação humano-alienígena, atraindo casais e indivíduos de toda a galáxia que buscavam superar a divisão entre espécies. Ariana estava no comando da ponte recém-atualizada, monitorando o mais recente lote de exercícios de treinamento de espécies mistas. As modificações que haviam feito permitiam uma operação perfeita por membros da tripulação humanos e alienígenas. Um testemunho de seus esforços de integração bem-sucedidos. A equipe humana Centaurian está mostrando uma melhora notável. Ela observou enquanto Sterling se aproximava. Sua presença ainda enviando arrepios agradáveis por sua espinha. Mesmo depois de todo esse tempo. Eles não são os únicos, ele respondeu, deslizando um braço ao redor de sua cintura. Você viu as últimas estatísticas. As parcerias humano-alienígenas aumentaram 300% desde nossa cerimônia. A tripulação da ponte, uma mistura de várias espécies trabalhando ao lado de humanos, fingiu não notar a demonstração de afeto de seus comandantes. Cenas assim se tornaram comuns a bordo do Relentless, onde os protocolos tradicionais deram lugar a uma atmosfera mais relaxada, mas altamente eficiente. O relatório da almirante Chadwick acabou de chegar. Sterling continuou. Sua voz caindo para um tom mais privado. O Conselho aprovou nossa proposta para a Academia de Comando de Espécies Conjuntas. Os olhos dourados de Ariana se iluminaram de excitação. Este projeto era seu sonho. Uma instalação dedicada ao treinamento de equipes de comando de espécies mistas, construindo sobre o sucesso de sua própria parceria. Quando começamos, imediatamente ele sorriu, puxando um display holográfico. Eles estão nos dando a Estação Artura, como base de operações. Autonomia total, apoio direto do Conselho. E ele fez uma pausa para efeito. Aposentos com vista para a nebulosa. Seus aposentos compartilhados a bordo do Relentless se tornaram uma lenda. Uma mistura perfeita de praticidade humana e estética de olho prateado. A perspectiva de projetar um novo espaço juntos fez o coração de Ariana disparar de antecipação. Mais tarde naquela noite, enquanto se preparavam para uma recepção diplomática celebrando a aprovação da academia, Ariana observou Sterling se vestir em seu uniforme formal. A visão dele ainda afetava tão fortemente quanto naquele primeiro dia. Você está olhando, ele observou com aquele sorriso conhecedor que nunca falhava em acelerar seu pulso. Apenas admirando a vista, ela respondeu, ajustando seu próprio uniforme. Um design único que combinava trajes formais da aliança com elementos militares humanos. Embora eu esteja ansiosa para tirá-lo desse uniforme mais tarde, seus olhos escureceram com promessa. Cuidado, tenente. Temos uma recepção para assistir primeiro. A reunião diplomática foi realizada no recém-construído Salão de Observação do Relentless, onde as estrelas pareciam próximas o suficiente para serem tocadas através das vastas janelas. Representantes de dezenas de espécies se misturaram com oficiais humanos. Suas interações marcadas por genuíno calor em vez de mera cortesia política. Olhe para eles. Ariana disse para Sterling, enquanto observavam um oficial humano ensinando um grupo de diplomatas alienígenas uma dança da Terra. Há um ano, os humanos eram considerados mitos. Agora estão dando aulas de dança. Avançamos muito desde que você nos avistou no radar. Ele concordou, puxando-a para mais perto. Embora eu ainda mantenha que isso era impossível. Nossos sistemas de furtividade eram perfeitos. Claramente não perfeitos o suficiente. Ela provocou, apreciando a falsa indignação em seu rosto. Sua brincadeira foi interrompida pela chegada de um jovem casal humano andoriano. Claramente nervoso por se aproximar do famoso casal. Capitão. Tenente. O humano começou. Queríamos agradecer. Seu exemplo nos deu coragem para seguir nossos corações.
Ariana sentiu o orgulho e a alegria de Sterling combinando com os seus enquanto conversavam com o casal, compartilhando suas experiências e oferecendo orientação. Mais conversas desse tipo se seguiram ao longo da noite, cada uma reforçando a importância de seu papel pioneiro. Quando a recepção chegou ao fim, eles se encontraram sozinhos em seu lugar favorito. Um canto tranquilo do salão de observação, com uma vista espetacular da galáxia. Às vezes ainda não consigo acreditar o quanto mudou, Ariana disse suavemente, recostando-se contra o peito de Sterling. De pensar que os humanos eram apenas histórias a isso, tendo dúvidas. Ele perguntou, embora seu tom fosse brincalhão. Ela se virou em seus braços, encontrando seu olhar com intensidade. Nunca. Embora eu esteja pensando em testar nossos novos aposentos na academia, sua resposta foi puxá-la para um beijo que a fez esquecer os protocolos diplomáticos. Quando finalmente se separaram, ambos ligeiramente sem fôlego, o olhar em seus olhos prometia muito mais por vir. O que você acha de pulamos o resto desta recepção? Ele sugeriu, sua voz carregando aquele tom áspero que nunca falhava em afetá-la. Sua partida causou sorrisos de entendimento entre os convidados restantes. A paixão entre o capitão humano e sua parceira prateada se tornara tão lendária quanto suas conquistas profissionais. Em seus aposentos, enquanto as roupas davam lugar a atividades mais íntimas, Ariana maravilhava-se com como seu relacionamento continuava a evoluir e se aprofundar. Cada toque, cada momento juntos parecia forjar laços mais fortes entre eles. Eu te amo, Sterling disse contra sua pele, suas palavras carregando o peso da verdade absoluta. Meu impossível radar derrotando o alienígena. Eu também te amo. Ela respondeu perdendo-se em seu abraço, meu mítico guerreiro humano. 5 anos após aquela detecção de radar fatídica que mudou a galáxia para sempre, Ariana estava na cerimônia de formatura da primeira turma da Academia de Comando de Espécies Conjuntas. O enorme anfiteatro da Estação Artura vibrava de excitação enquanto representantes de mais de 30 espécies se reuniam para testemunhar este momento histórico. Sterling, agora almirante Sterling, estava ao lado dela na plataforma elevada. Sua presença ainda enviando arrepios por seu corpo depois de todos esses anos. Sua mão encontrou a dela, enquanto observavam as tripulações de espécies mistas entrarem, cada uma vestindo uniformes que combinavam elementos de suas respectivas culturas com o novo design da frota unificada. Lembra quando você pensava que os humanos eram apenas mitos? Ele disse, seu hálito quente contra seu ouvido. Lembra quando você pensava que seus sistemas de furtividade eram perfeitos? Ela retrucou, ganhando aquele sorriso familiar que ainda fazia seu coração disparar. A cerimônia marcou mais do que apenas a formatura de novos oficiais. Representou a culminação de sua visão compartilhada. Uma sociedade galáctica verdadeiramente integrada, onde as fronteiras entre espécies se tornaram insignificantes diante de um propósito e compreensão compartilhados. Almirante Chadwick se aproximou do pódio, sua presença exigindo atenção imediata. 5 anos atrás, uma tenente Silvari avistou uma nave impossível em seu radar. Hoje celebramos não apenas a formatura de nossa primeira turma de comando conjunto, mas o nascimento de uma nova era na história galáctica. Ariana sentiu o orgulho de Sterling, combinando com o seu enquanto assistiam seus alunos receberem suas comissões. Cada graduado representava incontáveis horas de trabalho, desafios superados e barreiras quebradas. Mais do que isso, muitos deles encontraram amor entre espécies, seguindo o caminho que Ariana e Sterling haviam pioneiro. Após a cerimônia, eles se retiraram para seus aposentos privados na ala executiva da estação. O espaço havia evoluído ao longo dos anos, tornando-se um reflexo perfeito de suas vidas unidas.
A eficiência militar humana se misturava perfeitamente com elementos artísticos prateados, criando algo inteiramente novo e exclusivamente deles. Você já contou a eles? Sterling perguntou, puxando-a para perto, enquanto eles estavam diante da janela panorâmica com vista para a nebulosa. Ainda não, ela respondeu, colocando a mão dele sobre sua barriga ligeiramente arredondada. Embora eu ache que a almirante Chadwick suspeite. Ela continua me lançando esses olhares de quem sabe. A perspectiva de seu filho, o primeiro híbrido humano prateado na história registrada, inicialmente causou preocupação entre os especialistas médicos. Mas a engenharia genética humana combinada com a adaptação biológica prateada tornou o impossível possível mais uma vez. Ela será linda, disse Sterling. Seu toque enviando ondas de calor através do corpo dela, assim como a mãe. E teimosa como o pai. Ariana acrescentou com uma risada. A equipe médica está maravilhada com o desenvolvimento dela. Eles dizem que ela está mostrando características de ambas as espécies em perfeita harmonia. O momento deles foi interrompido por uma comunicação prioritária do comando da frota. Uma nova espécie havia feito contato solicitando para se juntar à iniciativa de integração. Mais significativamente, eles mencionaram ter sido inspirados pelas lendas da união humano-prateada. Nós mesmos nos tornamos mitos. Ariana percebeu com espanto. Melhor do que os velhos mitos. Sterling respondeu, puxando-a para um beijo, que ainda continha toda a paixão do primeiro. Nossa história é real. Mais tarde naquela noite, enquanto estavam juntos no resplendor de seu amor, Ariana refletiu sobre o quanto haviam avançado. Desde aquele primeiro momento chocante quando ela detectou a nave dele, através de todas as suas aventuras e desafios, até este momento de contentamento perfeito. Em que você está pensando? Sterling perguntou, traçando padrões em seu ombro nu. Sobre como alguns mitos se tornam realidade, ela respondeu aconchegando-se mais perto. E como a realidade pode ser melhor do que qualquer mito. Na manhã seguinte, eles estavam juntos no deck de observação, assistindo enquanto as primeiras naves da nova espécie chegavam. Suas tripulações se juntariam à próxima turma da academia, adicionando suas perspectivas e habilidades únicas ao crescente mosaico da sociedade galáctica integrada. Pronta para o próximo capítulo. Sterling perguntou, com o braço ao redor da cintura dela. Sempre, ela respondeu. Seus olhos dourados encontrando os dele, com todo o amor e paixão que começaram com uma simples detecção de radar. Enquanto se preparavam para receber os recém-chegados, Ariana pensou em como sua história seria contada nos anos vindouros. Como as gerações futuras falariam do capitão humano e da tenente Silvara, que provaram que o amor não conhece fronteiras, nem mesmo aquelas entre espécies. As lendas do retorno da humanidade estariam para sempre entrelaçadas com sua história de amor, provando que os maiores mitos são aqueles que levam a realidades ainda maiores. E enquanto seu filho crescia dentro dela, representando a personificação física de sua união, Ariana sabia que seu legado continuaria a moldar a galáxia por gerações vindouras. Eu te amo, ela disse, sentindo os braços dele se apertarem ao seu redor. Eu também te amo, ele respondeu, sua voz carregando a mesma intensidade, que primeiro capturou seu coração. Meu milagre de detecção de radar, que quebra mitos. Juntos, eles enfrentaram um futuro que ajudaram a criar. Um futuro onde mitos se tornavam realidade, onde o amor transcendia espécies, e onde sua história inspiraria inúmeros outros a seguirem seus corações através das estrelas.